Como se aceitar? Eu vou trazer uma nova perspectiva sobre esse assunto, porque sinceramente eu tô meio cansada da forma como isso tem aparecido com frequência pra mim, né? Como criar mais amor próprio, como ter mais autoestima, como se fosse só uma questão de decidir, assim, de começar a pensar diferente. Agora eu vou me amar, a partir de hoje eu vou me priorizar. Mas eu queria aprofundar um pouco esse assunto e no final eu vou mostrar pra vocês como que é essa configuração energética do que é se aceitar, da onde que isso vem, como que isso se mostra no nosso campo energético, no nosso sistema. Então, qual que é o problema que eu vejo quando tocam nesse assunto da autoaceitação? É que parece que as coisas estão se invertendo, né? As pessoas estão falando, você tem que se amar para então conseguir fazer tal coisa, para então conseguir ter o relacionamento tal. Isso deveria ser, em primeiro lugar, é um amor incondicional, né? Independente de qualquer coisa, você deveria se amar. E eu acho que essa ideia, às vezes, atrapalha um pouco a gente, porque esse lugar do amor incondicional, vamos pensar se isso existe realmente, assim, né? Eu acho que isso existe e é uma ideia que atrai a gente, porque isso existiu, né, em determinado momento da nossa vida, quando a gente era bebezinho ali, naquela fusão com a nossa mãe. Quando a gente nasce, a nossa mãe tem o instinto de ter um amor incondicional, né, por nós. Por quê? Porque senão ela ia, né, não ia querer ficar com um bebezinho que só dá trabalho, só chora, acorda à noite. Então, o amor incondicional, ele precisa existir ali naquele momento. Mas depois a gente vai crescendo e isso vai se transformando, né? As coisas deixam de ser tão incondicionais assim. De repente a mamãe tá ali meio chateada porque você tá gritando muito, porque você bateu nela. E aí, né, ela demonstra que aquilo ela não gosta, ela não ama incondicionalmente. E não é que ela não ame, né, mesmo ficando brava, mas você tem a impressão de que ela não ama, você percebe que tem condições para ser amado. Então, como é que a gente vai esperar de nós mesmos esse amor incondicional? Eu acho que a gente fica perseguindo isso porque a gente quer retornar àquele lugar, sabe? Sem a gente validar, né? Se dar conta de que, sim, uma das durezas de crescer é que isso vai se perdendo. De repente, isso não existe mais, assim, né, na prática da vida, eu tô dizendo, né? Existe num lugar espiritual, mas não é o lugar onde a gente tá existindo a maior parte do tempo. Então vamos pensar num relacionamento, por exemplo. Você tá lá, você tem um parceiro de vida, vamos supor que essa pessoa não te trata muito bem, não te respeita, tá lá morando na sua casa, mas, sei lá, tá encostado, não trabalha, você tá sustentando a casa inteira. Você vai olhar pra essa pessoa e falar, eu aceito ela como ela é. Isso seria um problema, né? Tem gente que acaba aceitando mesmo, mas seria um problema. O certo seria que tivessem condições para você aceitar aquela pessoa como ela é, né? Que ela não estivesse te desrespeitando, no mínimo, que ela te tratasse bem, que ela apoiasse o seu crescimento, né? Que ela participasse da evolução da sua vida, nutrindo também essa relação, nutrindo o seu crescimento, te apoiando. Então pensem que, no mínimo, para você se autoaceitar, você deveria estar fazendo isso por você mesma. O que eu tô querendo dizer, gente, é que a autoaceitação não é incondicional. A gente tem que fazer por merecer. Vou contar a minha história, tá? Por exemplo, como é que foi isso pra mim? Como é que eu passei a me aceitar? Eu tava num momento em que eu tava me odiando a minha vida, autoestima muito baixa, assim. E aí eu cheguei no fundo do poço com isso, assim, de auto-ódio mesmo. E aí eu virei pra mim mesma e falei, tá bom, então o que eu preciso pra me amar? O que faria com que eu me amasse? O que eu preciso fazer para eu poder aceitar quem eu sou, para eu poder admirar a pessoa que eu sou, para eu poder ter orgulho de mim? O que precisa? E aí me veio a resposta, que é, para eu poder me aceitar, as condições são que eu seja uma pessoa que está realizando seus próprios sonhos, que tem uma vida preenchida de significado, que tem capacidade de criar mais amor, mais saúde, mais alegria, que cria bons relacionamentos. Se eu fosse essa pessoa, aí sim eu ia me aceitar. Mari, mas você não tá se exigindo demais? Sim, eu tô, mas é porque é assim mesmo que eu quero ser.
E eu quero criar a expectativa de que eu posso ser assim, eu quero sonhar com isso. E aí foi a partir disso, foi a partir desse poder sonhar com uma outra versão de mim mesma que eu poderia aceitar, que eu comecei a falar, eu vou correr atrás disso, eu quero fazer por merecer, para me aceitar, eu quero ser a pessoa que realiza os sonhos. E eu comecei a correr atrás disso, na prática. E aí quando eu fui vendo o meu esforço, a minha determinação, aí eu fui falando, agora sim, eu tenho orgulho de quem você é. Eu não tinha alcançado ainda, eu não tinha alcançado os meus sonhos ainda, eu não tinha alcançado os melhores relacionamentos, os melhores comportamentos, as melhores atitudes, mas eu tava com orgulho de mim mesma porque eu tava tentando, porque eu tava no processo, porque eu tinha me comprometido comigo mesma. Isso fez eu me aceitar. Eu fiz por merecer essa aceitação. Ai, Mari, mas você tá tirando isso da onde? Da sua cabeça? Então, eu vou explicar pra vocês agora. Eu vou até desenhar aqui, peraí. Então, gente, é o seguinte, tá? Esse aqui é o meu ser humaninho de sempre com seu campo de energia, né? Seus 7 centros principais de energia. E quando a gente tá falando de autoaceitação, de autoestima, de amor próprio, de valorização de quem a gente tá falando principalmente desse centro aqui, que é o segundo centro, tá? É o que as pessoas chamam de segundo chakra. E esse centro aqui, ele governa, além dessa área psicológica da nossa autoaceitação, autoestima que eu falei, ele também se liga no nosso corpo com o nosso sistema reprodutor. Então ele também tá ligado com a dimensão de criatividade da nossa vida, com a dimensão de desejo, de libido. Então o que a gente tá falando quando a gente tá falando de autoaceitação? A gente tá falando do mesmo lugar onde a gente traz a nossa energia de criação. A gente precisa criar quem a gente é, criar sentimentos positivos por nós mesmos, criar uma vida que gere sentimentos positivos sobre nós mesmos. Então a autoaceitação, a autoestima, né, essa valorização de quem você é, tá diretamente ligado com a sua capacidade de criar quem você é, criar a sua vida. Então ela é criada, a autoestima é criada, a autoaceitação é criada, ela não é dada, ela não está dada. A gente tem que desejar quem a gente é no sentido de sonhar com quem a gente pode ser, né, a partir de quem a gente é hoje. Investir libido em nós mesmas, não só nas outras coisas, nos outros, também em nós, se autodesenvolver. É por causa dessa minha experiência, de como eu vivenciei a minha história de autoaceitação, que o meu trabalho hoje se concentra em guiar as pessoas, em facilitar os processos de desenvolvimento das pessoas para elas poderem ser quem elas querem ser, quem a alma delas almeja ser, para elas poderem criar essa autoestima e valorizar quem elas são a partir dessa conexão com o processo delas. Então, se você quer experimentar um pouco desse meu trabalho, eu queria contar para vocês que no fim do mês eu vou fazer um evento que é chamado Acordar para o Sonho. Nesse evento eu vou apresentar para vocês o meu método de realização de sonhos, de como ter saúde energética para você poder realizar os seus sonhos, mesmo que você nem saiba quais são os seus sonhos, porque lá eu também vou guiar vocês para entender como se conectar com esse lugar profundo, né? Os anseios da nossa alma, como sonhar com uma versão de si mesmo que você possa gostar, admirar, aceitar, amar. Então, se isso fez sentido para você e você quer experimentar a minha abordagem, clica no link que tá aqui na descrição e se inscreve lá no evento. Mas se você tá vendo esse vídeo depois da data do evento, não se preocupe também, clica mesmo assim no link que tá aqui na descrição para explorar as possibilidades que eu tenho para te oferecer, para você entrar num caminho de transformação, para você mudar a forma com que você olha para você mesmo e para sua vida. Eu te espero lá.